O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordena a abertura de um inquérito para investigar a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República. Paulo Gonet considera que, desde o ano passado, o parlamentar vem se articulando para motivar as autoridades americanas a sancionar integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eduardo Bolsonaro classificou a abertura do inquérito como uma medida injusta e desesperada, João Pedro Melo. Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, essa foi a consideração do deputado Eduardo Bolsonaro, mas no pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, há ali algumas considerações, da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para prejudicar autoridades brasileiras. E aí não só do Supremo Tribunal Federal, como da própria Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. O que diz, o ministro Alexandre de Moraes? Que a partir de agora a Polícia Federal tem que fazer o monitoramento e a preservação de conteúdos postados por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Bom, por ele ser o relator do inquérito que tratam das fake news e também dos atos do dia 8 de janeiro, vai também analisar o inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Ontem, quando surgiu essa possibilidade, o presidente do Supremo, o ministro Roberto Barroso, ou Luiz Roberto Barroso, acabou dizendo que, por prevenção, esse inquérito tinha que ir para as mãos do ministro Alexandre de Moraes, e foi o que aconteceu. Depois disso, ele aceitou o pedido feito pela PGR para que o parlamentar seja investigado nos inquéritos e tirou o sigilo do processo que tinha sido determinado inicialmente. O que a PGR diz? Que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos trabalhando para conseguir que o governo do país imponha sanções contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal, da PGR e da Polícia Federal, e que essas ações têm se intensificado por conta do avanço da ação penal que o pai dele, Jair Bolsonaro, responde aqui no país. O órgão afirma o seguinte, que Eduardo Bolsonaro pode ter cometido crimes como coação no curso desse processo e obstrução de investigação. A PGR foi acionada pelo líder do governo na Câmara, o deputado Lindenberg Faria, que argumentou que Eduardo Bolsonaro continua as agressões contra o país que foram feitas no dia 8 de janeiro de 2023. Eduardo Bolsonaro disse que existe um estado de exceção no Brasil e que, por isso, decidiu ficar nos Estados Unidos. Nesse pedido, então, a PGR também falava a respeito de um depoimento de Bolsonaro, o que foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Disse que em até 10 dias deve ser ouvido o ex-presidente, o próprio Eduardo, que por estar fora do Brasil pode prestar depoimento de maneira escrita, além de Lindenberg Faria. Quem também pode ser ou deve ser avisado é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para que indique autoridades brasileiras que estão nos Estados Unidos para prestar esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República. E no caso de Jair Bolsonaro, ele vai ser ouvido porque, em determinado momento, declarou, inclusive nas redes sociais, que é o financiador da participação ou da manutenção de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Exatamente isso que ele vai ter que explicar à Polícia Federal. Esse processo já está nas mãos da corporação, que, portanto, deve ouvir em 10 dias o Eduardo, Jair Bolsonaro, também o próprio Lindbergh, e avisar ao ministro Mauro Vieira. Bom, escolha aí a sua interpretação favorita. Do lado benéfico para Eduardo Bolsonaro está o fato de que o que ele estaria fazendo ali é um lobby em favor de algo em que ele acredita. E o lobby é uma atividade legalizada nos Estados Unidos. Ele acredita que o Brasil está passando por uma grande injustiça, que há um elemento que, na opinião dele, é o pivô dessas injustiças, desses ataques às liberdades, etc., etc., que seria o ministro Alexandre de Moraes. Do ponto de vista da justiça brasileira, o que ele está fazendo é um processo de intimidação do ministro ou do juiz que será responsável pelo julgamento do pai dele. E mais que do pai dele, da pessoa que o mantém nos Estados Unidos, porque o próprio Jair Bolsonaro disse que é com o dinheiro dele, pelo menos parte disso, que Eduardo se mantém, morando lá em Dallas, no sul dos Estados Unidos. Então há essas duas interpretações possíveis. E do ponto de vista do Estado brasileiro, Eduardo estaria intimidando o ministro da Corte Suprema do país e, portanto, participando de um processo de intimidação a toda a Suprema Corte e, portanto, também, aqui eu estou puxando penas, saindo galinhas e galinheiros, a todo o Estado brasileiro. Eduardo meio que bateu no peito, né, JP? Disse que é uma manobra, como você disse, é uma manobra desesperada,
dando sinais de que vai continuar fazendo aquilo que está fazendo. E como ele está sendo investigado pelo que está fazendo, é possível que Eduardo, que não estava nem na lista dos réus pela tentativa de golpe de Estado, aliás, nenhum dos filhos está, possa cavar para si uma prisão preventiva. Né? Não é algo impossível que isso ocorra nas próximas semanas, né, João Pedro? Não é uma coisa impossível de fato, é um avanço do processo, mas um avanço por um lado que ninguém estava esperando, né? Porque não tinha de fato o nome dele nem de um dos irmãos, mas esse é um ponto que também foi citado na decisão, até no pedido, né, do Procurador-Geral da República, principalmente a respeito de financiadores e etc, né? Você estava falando agora de Jair Bolsonaro, que disse que financiava. Tem um outro ponto dessa decisão, desse pedido do procurador Paulo Gonet, que ele fala que em determinado momento aliados de Bolsonaro propuseram, né, a gente pode dizer assim, uma vaquinha para manter Eduardo Bolsonaro no exterior. E aí essa vaquinha é encabeçada pelo ex-ministro Gilson Machado, que destaca, inclusive, e isso é um ponto que está na decisão, que Jair Bolsonaro já estava ficando sem dinheiro, aquela história que foi falada anteriormente, né, de que ele já estava ficando sem dinheiro e que por isso estava pedindo novas operações de Pix para que Eduardo fosse mantido nos Estados Unidos. Isso é citado de determinada forma ali dentro do pedido de Paulo Gonet, exatamente para exemplificar o que deve ser investigado. E aí foi daí também que partiu essa investigação, esse pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro. A ver nas próximas semanas o que vai acontecer, mas por enquanto esse inquérito foi aberto, está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Bom, e antes que alguém diga que Gonet é um inimigo da direita, um esquerdista fanático, um comunista desde criancinha, eu lembro aqui da fala da deputada federal Bia Kicis, uma das principais aliadas de Bolsonaro no Congresso Nacional, que elogiou a escolha de Gonet para a Procuradoria-Geral da República com as seguintes palavras: é sem dúvida um nome muito bom, porque é uma pessoa muito técnica. Ele é católico, conservador, pró-família e pró-vida. Não é um progressista. Alguém que quer fazer ativismo e mudar a lei e a Constituição pelo judiciário. Não tenho esse trecho aqui, mas eu me lembro também que na época a Bia Kicis chamou Gonet de direitista raiz. Ele vai sempre atuar aqui, de forma técnica, e isso é bom porque traz segurança jurídica. Essa é a avaliação de uma fanática bolsonarista, uma das principais vozes bolsonaristas no Congresso Nacional. Portanto, na visão de Bia Kicis, essa é uma decisão técnica de alguém que trabalha usando o caráter técnico e garantindo a segurança jurídica do Brasil. Quem está dizendo isso não sou eu, é alguém muito próximo do ex-presidente, que é alguém diretamente interessado nas decisões do Procurador-Geral da República.